Em uma época em que as pessoas se recusam a reconhecer a necessidade de fidelidade moral e espiritual a Deus, é essencial reconhecer que estamos envolvidos em uma verdadeira guerra espiritual. A vida é uma guerra constante entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Ao estudarmos esse conflito e como ele afeta nossa vida e nosso destino, a questão central deve ser: de que lado escolhemos estar? De Cristo ou de Satanás? Entender que guerra é essa e como obter a vitória é o foco central de nossa lição desta semana. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Tema da semana: o grande conflito, fundamento de nossas crenças. Olá, amigos, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia, aqui pela sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Aliás, não apenas começando um programa, mas estamos começando uma nova temporada aqui no programa Lições da Bíblia. Esta é a última temporada de 2012. Muito obrigado pela sua audiência sempre, em todos os momentos deste ano. Eu tenho certeza que você vai continuar com a gente, ligado no programa, porque desta forma nós crescemos espiritualmente. Quero mostrar para você o nosso novo manual de estudos. É um manual com um tema extraordinário, Crescendo em Cristo, é o tema desta nova temporada. E dentro dos assuntos que vamos estudar, nós vamos entender o que você e eu, como cristãos, devemos fazer para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta semana nós vamos ter um tema maravilhoso, entender um pouco mais sobre este grande conflito entre as forças do bem e do mal. E para conversar conosco aqui nos estúdios, nós temos o prazer de receber dois amigos que pela primeira vez estão visitando o programa. O pastor Antônio Tostes, que é o diretor-geral da TV Novo Tempo, do Sistema Adventista de Comunicação, vamos usar assim, não é, pastor? Sistema Novo Tempo de Comunicação. E também apresentador aqui de um programa especial da TV Novo Tempo. Pastor, seja muito bem-vindo à bancada do programa. Muito obrigado, pastor. É um prazer estar aqui. Nós que acompanhamos o programa Lições da Bíblia e sabemos da importância desse programa dentro da TV Novo Tempo, dentro da Rede Novo Tempo de Comunicação, e dar aqui a nossa contribuição, uma alegria e um privilégio muito grande. Sinto-me honrado estar aqui contigo nessa A honra é nossa, tenho certeza. E os telespectadores já conhecem o pastor Toninho, além de sempre estar participando de outros programas, como Anjos da Esperança, dentre outros, também ele é apresentador do Saldo Extra, não é, pastor? Fale um pouquinho do seu programa, como é que tem sido essa experiência apresentando um programa de aconselhamento financeiro para os telespectadores. Uma experiência, pastor, eu diria que gratificante, porque trabalhamos na área administrativa, mas eu separo um tempo do meu trabalho para, juntamente com a produção do Saldo Extra, apresentar este programa que tem alcançado tantas pessoas, cujo objetivo é levar a ter a estabilidade financeira, o cuidado das finanças pessoais. Que deve ser uma preocupação do cristão, né? Uma preocupação permanente. E este é um espaço dedicado à TV Novo Tempo para ajudar as famílias a cuidarem bem das suas finanças, porque quando uma família está bem estruturada financeiramente, todos os outros aspectos da vida, inclusive o contexto espiritual, ele também é fortalecido. E quando até a gente o emocional, né? Exatamente. Da família. E quando estamos fora daqui, viajando, temos a oportunidade de ter o retorno, não apenas aqui através do e-mail, dos contatos, mas as pessoas agradecidas também pelo programa Saldo Extra. Que bom. Eu até apenas como curiosidade, penso também que seja de muitos telespectadores, a Rede Novo Tempo, ela é muito grande, não é só a TV Novo Tempo, né? Fale um pouquinho sobre isso e alguma novidade que esteja acontecendo na Rede Novo Tempo de Comunicação, se eu pudesse compartilhar alguma coisa.
A Rede Novo Tempo de Comunicação, ela atende, na verdade, não apenas o Brasil, mas outros 7 países da América do Sul, de língua hispana. E nós produzimos aqui conteúdo 24 horas por dia em português e espanhol para a rádio e TV. A Rede Novo Tempo de Comunicação, ela não é apenas a TV, seja para o Brasil ou para os países de língua hispana, como mencionei, mas também rádio. Nós temos um departamento de web, onde nós ali administramos os sites dos nossos programas, de toda a grade da Novo Tempo, mas temos sites missionários, temos o Bíblia Online, o Esperança.com, onde nós mantemos um contato permanente com os internautas, levando até eles também a mensagem da esperança. Temos aqui a gravadora Novo Tempo, que produz obras fonográficas com música cristã, a Escola Bíblica, o Departamento de Jornalismo, que dá um contexto cristão aos fatos que estão acontecendo ao nosso redor. Enfim, a Rede Novo Tempo de Comunicação é um conjunto de mídias cujo objetivo é apresentar, acima de tudo, a esperança contida na Palavra de Deus. Que maravilha, hein? Uma bênção realmente tem sido a Rede Novo Tempo de Comunicação para a vida de muitos brasileiros e amigos da América do Sul também, né? Sem contar que outros países acabam sintonizando, né? África, Europa e outros lugares também. Muito bom, pastor. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Também tenho o prazer de receber o pastor Odailson Fonseca, que é o diretor da TV Novo Tempo. Não é, pastor Odailson? Isso mesmo, pastor. E também apresentador do programa Anjos da Esperança, está sempre participando semanalmente aqui desta programação, que é ao vivo aqui dos estúdios. Pastor, seja bem-vindo aqui à bancada do programa Lições da Bíblia. Para a gente é um privilégio, né? Lições da Bíblia é um dos programas mais tradicionais da grade de televisão da Novo Tempo. Então, durante vários anos, a gente tem visto os telespectadores sendo beneficiados pelo estudo da Bíblia aqui. Para mim, desde que cheguei aqui na Novo Tempo, é a primeira vez que estamos participando do programa Lições da Bíblia. Olha. Não por falta de convite, mas pela correria que a gente tem aqui. E hoje conversamos, pastor, vamos ali compartilhar com os telespectadores não só os testemunhos de Anjos da Esperança, mas também a nossa paixão pela Palavra de Deus. Claro, porque isso nos torna cristãos, isso nos torna muito mais comprometidos com aquilo que a televisão prega, que é a volta de Jesus contida na Palavra de Deus, né? E, pastor, alguma novidade também acontecendo aqui em termos de programações, novas programações, alguma perspectiva? Com certeza, você pode compartilhar com a gente? Nós já estamos, nesse momento, vivendo 2013. Já estamos aqui com o nosso coração no ano que vem para melhorar a programação, temos mais programas ao vivo, temos entendido cada vez mais que o potencial bíblico dos nossos programas, como Arena do Futuro, Lições da Bíblia, Está Escrito Adoração, temos o Código Aberto, temos o Bíblia Fácil, temos o Evidências e tantos outros, a gente percebe o crescimento da nossa audiência dizendo nós queremos aprender mais sobre a volta de Jesus. Então nós vamos ter mais programas ao vivo, ano que vem estamos sonhando com uma programação especial diária para o nosso telespectador, vamos deixar ele um pouquinho curioso, mas estamos em pré-produção de mais programas voltados para a família, melhorar um pouquinho nossos programas de música e entendermos que cada público merece ter a sua abordagem. Então, graças a Deus, temos programas de família, programas financeiros, temos programas de turismo, temos programas de jovens e entendemos que a nossa grade para a madrugada também pode melhorar com mais pregação da Palavra de Deus para 2013. Então, já o telespectador vai saber onde nós estamos ali mexendo com, são mais de 40 produções e tantos profissionais aqui de estúdio, de edição, de produção, de apresentação, trabalhando com um único propósito, que é apresentar a Palavra de Deus. Ah, que maravilha. Que bênção, viu, pastor? Seja bem-vindo mais uma vez. Pastor. E é sempre bom receber amigos aqui no programa. Eu quero convidar a você e os amigos aqui para orarmos agora e começarmos o nosso programa. Pai que estás nos céus, abra o nosso entendimento para que em nosso coração esteja sempre a Tua vontade como soberana, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O tema desta semana é um tema intrigante dentro deste novo manual de estudos que é Crescendo em Cristo. Vamos abrir então essa nova temporada com o tema O Grande Conflito, Fundamento de Nossas Crenças. Eu queria ouvir de vocês, quando vocês ouvem, né, essa expressão, o grande conflito, o que vem à mente de vocês, a compreensão que vocês têm desse tema, para que a gente possa começar o nosso estudo. Vamos passar com o pastor Odailson? Vamos lá. Quando você usa a palavra grande conflito, o grande já explica a natureza desse conflito. Esse estudo nos prova que a gravidade do conflito vai revelar a profundidade da solução desse conflito.
Então, o que acontece hoje? Percebemos um mundo que está adocicando os conflitos. Hoje não tem muito problema. Tudo é permitido, você vê muitas coisas minimizadas no mundo político, no mundo social, no mundo do nosso cotidiano. Você vê, as pessoas vivem seus conflitos, mas parece que eles são diminuídos. E vemos pela palavra de Deus que estamos todos sob a cosmovisão de um conflito absolutamente grande, universal, e que mexe com todo o universo criado por Deus. Não apenas o ser humano. De jeito nenhum. Então, já começamos nesse primeiro estudo dessa semana, percebendo o seguinte: existe um mal, e o mal é muito grave. E qualquer redução da gravidade do mal vai reduzir a profundidade da solução que nós vamos receber desse mal. Então, eu acredito que hoje tudo que nós fazemos é dentro de uma situação, de uma esfera visível e invisível de tentação, de perigo e de um mal que custou a vida daquele que nos criou. Maravilha. Pastor Toninho. Todos Me nós... permita chamá-lo de Toninho? Exatamente, pastor. Pastor Toninho para todos aqui, somos assim carinhosamente tratados e nos sentimos muito bem assim, pastor. Na verdade, todos nós sofremos as consequências deste grande conflito universal. Então, quando nós passamos por sofrimentos, por perdas, quando vemos as injustiças, pessoas sofrendo, esses acontecimentos tristes que estão ao nosso redor e que às vezes nos deixam tão assustados, nós temos que compreender que tudo isso faz parte desse grande conflito. São consequências de algo que começou lá no passado e que nós fazemos parte desse grande conflito. E como foi dito aqui, ele tem características universal, ele transcende esta terra, ele começou antes de nós existirmos e nós estamos envolvidos neste grande conflito. Então, o mais importante não é apenas saber que ele existe, mas é saber que ele vai ter um fim, que esse grande conflito vai acabar. E sabemos que a vitória já está garantida, mas eu preciso fazer a minha escolha. Então, quando nós entendemos que existe o tema do grande conflito, as suas consequências, que existe o bem e o mal, eu tenho que entender que eu preciso conhecer esse grande conflito, saber como eu devo me comportar neste grande conflito para que eu faça as escolhas certas, as escolhas corretas, para que eu possa estar do lado do bem e possa um dia, como diz a palavra de Deus, quando esse grande conflito terminar, poder viver novamente a vida eterna que Deus deseja, a paz que existia antes deste grande conflito começar. Maravilha. Bom, já sabemos aí que vocês imaginam e pensam sobre o tema. Então vamos nos aprofundar um pouquinho mais com relação aos envolvidos, aos atores desse conflito, como se fosse uma grande encenação cósmica, não é? Universal. O que nós podemos entender sobre os atores envolvidos nesse conflito, pastor Dailson? Pastor, veja, como o senhor falou bem, se fosse uma encenação, usando um pouquinho mais da realidade nossa, né? Se fosse um grande filme o que nós estamos vivendo, a gravidade do vilão muitas vezes determina o sucesso de uma película, de um filme. Por quê? É o vilão que revela o herói. Tá? E nós estamos vivendo aqui uma encenação que na verdade é real, não é uma dramatização, de um vilão extraordinariamente poderoso. É um vilão que convivia perante a própria Trindade. Então você vê que a Bíblia descreve Lúcifer como um anjo dos mais importantes de todas as criaturas do universo. E essa mudança, essa virada de casaca, quando você percebe que a criatura mais esplendorosa se transforma no maior vilão de toda a história, você percebe como é o tamanho desse conflito. Então, hoje, os personagens envolvidos é um Deus criador e a mais importante de todas as criaturas, revestida de luz, sabedoria, inteligência, arte, sensibilidade, um músico, e tudo isso, num momento, muda de opinião, sendo de seguidor criado para um perseguidor, para um opositor, tentando se tornar criador. Esse é o cenário que a gente vive hoje no grande impressionante. Agora, pastor Toninho, como foi que aconteceu isso? Às vezes alguém está assistindo e não tem tanto conhecimento bíblico, ou está ligando a televisão agora, quem sabe pela primeira vez está nos assistindo aí. O que foi esse conflito? Né? Como é que começou? O que estava envolvido? Né? Porque o céu era um local maravilhoso, perfeito,
E como é que isso pôde ter o início ali? Pastor, a compreensão desse tema, ela vem à nossa luz através do estudo da palavra de Deus. Então, Deus, ele revela através de sua palavra a origem do grande conflito, ele revela o desenrolar desse grande conflito do qual nós estamos envolvidos e fala do fim deste grande conflito também. Quando a Bíblia fala, em primeiro lugar, da origem deste conflito, nós veremos que ele aconteceu lá no céu. Quando um dos seres criados por Deus, Lúcifer, ele se levantou questionando o governo de Deus, a autoridade de Deus, a justiça de Deus. Na verdade, o que aconteceu é que a soberba veio ao seu coração. O desejo de uma certa independência, de querer usurpar uma autoridade que pertencia unicamente a Deus. Ou seja, Deus estabeleceu um governo justo. As leis celestiais existiam para que houvesse harmonia. E, na verdade, a rebeldia de Lúcifer foi em querer se colocar no lugar onde não lhe pertencia, onde o orgulho subiu ao seu coração, e certamente, se esse desejo acalentado no seu coração, levaria a uma destruição total do universo, da paz, do governo e da justiça de Deus. Então, quando nós falamos dos personagens desse conflito, nós temos que lembrar que não existem vários vilões nessa história. Existe um único, que é Satanás. Todas as outras ações do mal que estão presentes nessa terra, todas elas estão acontecendo e originadas por Satanás. Ele, na verdade, é que se rebelou contra Deus. Então, o grande conflito tem um conflito entre Deus, entre Jesus Cristo e Satanás, originado lá no céu, quando Satanás quis ocupar uma posição que não lhe pertencia. Então, diante disso que você acaba de explicar, hein, pastor Odailson, o que a gente entende é que é um conflito real, porque esses dias alguém falou assim para mim, esse negócio de que vocês cristãos falam de guerra espiritual, isso é coisa da cabeça de vocês, isso aí, os cristãos são muito imaginativos, são muito criativos, né? Uma pessoa que não cria em Deus estava num debate comigo, né? E aí eu fiquei pensando, como é que eu posso colocar na mente de uma pessoa que não é bem assim? Então é um conflito real, não é algo assim só num campo imaginatório, imaginativo, vamos dizer assim. Pastor, o conflito é real porque o sofrimento é real. Nós estamos hoje fazendo a gravação desse estudo no momento onde tivemos agora pela manhã um culto muito especial, onde uma pessoa foi ali mostrando para nós o recebimento de pessoas que ligam para cá, que mandam um e-mail para o Novo Tempo, pedindo solução, pedindo ajuda, pedindo socorro. E a pessoa responsável, uma psicóloga, estava dizendo ali que hoje nós recebemos muitos e-mails de pessoas sofrendo por traição, por depressão, violência emocional, fobia social, solidão, transtornos psicológicos. Tudo isso existe. Então a guerra é real. Não dá para você dizer não dá para dizer que é figurativo o agente desse mal, se o mal é real. Quando você liga a televisão e vê que um rapaz vai na Noruega e mata 60 jovens, ou um outro entra dentro de um cinema e mata 11 pessoas, você começa a perceber, Senhor, que mundo é esse? Isso é real. Quando você tem um filho que morre de câncer, isso é real. Quando você tem uma traição perto de você, quando você vê alguém pedindo socorro na rua pela miséria do mundo, isso é real. Então não me venha dizer que o vilão de tudo isso é imaginativo, enquanto você sofre na própria pele as consequências reais de um mundo que está desencontrado por alguma razão, que é o conflito. Nosso tempo está passando rapidamente, nós vamos precisar chamar um rápido intervalo, então não saia daí, porque nós voltamos em instantes com a continuação dessa conversa importante sobre esse grande conflito entre o bem e o mal. Voltamos já. Este é o segundo bloco do programa dessa semana. Você já sabe, se você está ligando a televisão agora, fica sabendo que o tema é sobre o grande conflito, que deve ser um fundamento de nossas crenças espirituais, a importância de entendermos esse grande conflito entre o bem e o mal. Eu quero aproveitar agora o início deste segundo bloco e oferecer para você a oportunidade de conhecer mais sobre esse grande conflito e sobre a palavra de Deus. Você já sabe, nós sempre oferecemos para você uma oportunidade de conhecer a palavra de Deus. E nesta nova temporada, nós vamos continuar oferecendo esta possibilidade através da série Princípios. Este é um material
extraordinário, que se você ainda não pediu, faça o seu pedido, entre no blog do programa, nós vamos fazer chegar gratuitamente esse material às suas mãos. Envie uma carta se você não tem acesso à internet, porque através deste material você vai ter um estudo da Bíblia temático, um estudo extraordinário, onde o seu conhecimento vai realmente aumentar bastante. Você já tem as formas de contato, estão aparecendo na sua tela. Não deixe de pedir. Você vai ter crescimento espiritual, não apenas para você, mas para a sua família também. Tudo isso, mais importante, gratuitamente chegando à sua casa, sem nenhum custo, tá bem? E eu também tenho o prazer de divulgar para vocês que acompanham sempre o programa Lições da Bíblia. Nós sempre gostamos de dar alguns manuais de estudo, como esse aqui, que eu já mostrei no primeiro bloco. E as 2 primeiras pessoas que postarem ali um comentário e fizerem o seu pedido, vão receber em casa este manual de estudos aqui, que eu tenho em minhas mãos. Nós vamos fazer chegar à sua casa sem nenhum custo também. É um presente do programa para você e sua família. E juntamente com este manual, vai um comentário sobre este tema também. Então, é uma pequena coleção sobre o tema do grande conflito entre o bem e o mal. Entre no blog do programa Lições da Bíblia e deixe seu recadinho, o seu pedido, o seu endereço, que a produção do programa vai mandar para você, tá bem? Além disso, a Casa Publicadora Brasileira, que é uma das parceiras do nosso programa aqui na TV Novo Tempo, também tem excelentes materiais para o seu conhecimento e da sua família. Dentro dessa visão do grande conflito, eu apresento para vocês um material, um livro da Casa Publicadora Brasileira, conhecido como Eventos Finais. Esse livro, ele vai revelar para você como você poderá enfrentar a última e maior crise deste mundo de pecado. Então, vale a pena você entrar no site da Casa Publicadora Brasileira e ali cpb.com.br e ali você ter a orientação de como você pode ter esse material em sua casa e fazer desse material um livro de reflexão e de aprendizado. Juntamente com ele, tem um outro material que é simplesmente maravilhoso. Aos Pés de Jesus, o Evangelho segundo Maria Madalena, do pastor Doug Batchelor. Esse pastor é um pastor norte-americano e esse é um livro extraordinário que apresenta Jesus Cristo como a solução para todas as crises humanas. Então, estão aqui as dicas da Casa Publicadora Brasileira para você. Vamos voltar aqui a conversar com os nossos amigos que visitam o programa, pastor Antônio Tostes e o pastor Odailson Fonseca, que nos acompanham aqui no programa desta semana. E voltamos a falar então sobre a questão do grande conflito, né? Você que está em casa poderá acompanhar então a nossa conversa agora. Vocês deixaram um gancho aqui antes do intervalo sobre a questão da queda, o início do pecado, a queda de Lúcifer. Como foi possível surgir um sentimento de pecado num coração que foi criado perfeito, num ser criado perfeito? Por que isso foi possível, pastor Toninho? Talvez a gente não entenda, a gente não saiba como que realmente o céu, os anjos criados por Deus, que vivem em harmonia, como que pode ter surgido o pecado no coração de Lúcifer, que não herdou a natureza pecaminosa que nós herdamos? Sim. Talvez nós não compreendamos, mas isto revela algo muito especial, de que Deus deu, inclusive aos anjos, a liberdade de escolher. Os anjos não eram robôs que estavam ali apenas para dizer sim a tudo aquilo que Deus estabeleceu ao seu governo. Eles eram livres, assim como nós somos livres também. Todavia, Lúcifer fez um mau uso dessa liberdade. Ele quis, como eu disse aqui no primeiro bloco, ele quis ocupar uma posição que não lhe pertencia. O orgulho subiu ao seu coração, a soberba, o desejo de uma independência, de uma vida sem restrições. Na verdade, ele estava em busca de autoridade maior daquela que já havia lhe sido conferida. Então, este mau uso dessa liberdade que deveria produzir o bem-estar, a harmonia, foi o que fez com que o pecado iniciasse lá no céu e o desdobramento aqui na terra. Nos livros de Isaías e Ezequiel, nós temos aí um relato, né, mais ou menos de como isso surgiu. E esse processo é semelhante do que acontece no coração humano também, pastor Deus? Apesar de que nós já nascemos em pecado, fomos gerados dessa forma e herdamos, né? Nós herdamos. Lúcifer não teve essa herança, ele optou realmente, né? Pastor, na verdade o que mais me fascina em Deus
é que você pode falar muitas coisas de Deus, mas uma coisa você não pode dizer a respeito dele, de que Deus é um ditador. Deus não é um ditador. Toda ditadura ela nasce no berço da insegurança, de uma liderança fraca. E você vê que pela história, quando as pessoas se sentem muito inseguras, elas se tornam opressoras. Deus tem a segurança da criação do amor universal. E o que me fascina é exatamente isso, porque quem ama deixa livre. E Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos, inclusive, querermos Ele fora da nossa vida. Isso é uma coisa absurda quando você pensa em amor e paixão de pai para filho, de criador para criatura. Então, quando a gente pensa em nosso livre-arbítrio também, porque o que Lúcifer fez lá, como o pastor Toninho bem colocou, foi a liberdade de inclusive dizer, eu quero uma outra forma de vida. Deus nos dá isso diariamente. Você pode escolher o bem como você pode escolher o mal. Você pode escolher Deus como você pode escolher a alternativa. Agora, você nunca vai ser feliz com a alternativa. Agora, essa permissão que Deus nos dá, para mim, particularmente falando agora, é a maior revelação do amor de Deus. Verdade. Porque Ele, quando permitiu o mal surgir, tudo o que aconteceu lá no Jardim do Éden, que foi a humanidade agora tomando a sua decisão ao lado da oposição a esse amor, Deus disse tudo, só não disse uma coisa, você desobedeceu, você morre. Essa seria a lógica natural de Satanás. Agora ele escondeu, você peca, mas quem morre sou eu. E todo dia que nós tomamos a nossa decisão, fazemos uso do nosso livre-arbítrio, nós estamos confirmando o amor de Deus que diz, o que você quer? Eu quero você, agora você pode escolher outra alternativa, só que eu me machuco. Não, isso aí é incrível, realmente, ao observarmos isso em Deus, a gente se fascina pela forma como Ele nos dá liberdade. Deus Sim. é o Deus da liberdade mesmo, né? Agora, pastor Toninho, o senhor disse no primeiro bloco uma coisa interessante, que Satanás ele teve assim um sentimento de independência, ele quis ter uma independência, uma autonomia, o orgulho. O orgulho teria sido o principal problema de Lúcifer, o egoísmo? Como o senhor vê essa questão? Aqueles que acompanham o nosso manual de estudos vão perceber ali que o autor mencionou 3 palavras, né? Ele mencionou orgulho, autonomia e independência. Vamos voltar para os nossos dias de hoje. Isso está em Isaías e Ezequiel, né? Exatamente. É mencionado ali, fica a sugestão de que o telespectador possa buscar em Isaías, em Ezequiel, ali onde nós temos uma referência a reis do passado, mas nós percebemos a aplicação exata no contexto do conflito que se originou no céu. Exato, Isaías 14 e Ezequiel 28, 12 a 19. Correto. Então, pastor, nós vemos que esse desejo, esse orgulho, porque ele já ocupava uma posição especial. A Bíblia menciona isso, né? Que Lúcifer ele já ocupava uma posição de destaque entre os anjos. Todavia, ele quis ser maior do que aquilo que Deus lhe havia concedido. Então, esse orgulho, a soberba, essa autonomia, essa independência, né? Esse desejo de viver sem restrições. E eu acredito que ele tinha realmente o desejo de ter mais autoridade. E isso fez com que viesse a ruína para Lúcifer. Agora, tudo indica que ele fez promessas também, né? Sim. Meio fantasiosas aos anjos. Apocalipse revela que ele levou a terça parte dos anjos do céu quando Satanás foi expulso do céu. Pastor, para se levar isso, para se levar 1/3 de anjos, você tem que ter argumentos muito fantasiosos, mas com a aparência de serem muito concretos. Lembrando que não eram 2 ou 3 anjos, né? Não. Eram milhões de anjos, né? Pastor, eu acho que é importantíssimo nós destacarmos algo que envolve esse conflito cósmico para a nossa compreensão correta deste tema. Talvez alguém pergunte, por que Deus não destruiu Lúcifer, se Ele o criou? Por que não destruiu os anjos que o apoiaram? Teria restabelecido a harmonia no céu? Verdade. Eu pergunto, o que passaria na mente dos outros anjos? Eles pensariam, esse Deus é um Deus ditador? Será que nós temos realmente liberdade? Então Deus, ele, como diz Apocalipse no capítulo 12, onde temos ali um resumo deste conflito, parte do resultado deste conflito, nos diz exatamente isso, que Deus expulsou a Lúcifer lá do céu, e porque não tinha mais ele, clima para ele ficar ali. Não tinha mais clima. Né? E Deus permitiu que ele viesse aqui para esta terra. Então, na verdade, alguém pensa assim, poxa, eu estou aqui sofrendo, tenho perdas, por que Deus permite tudo isso? Eu quero que o telespectador entenda que nós fazemos parte desse grande conflito. A obra de restauração que Deus está fazendo na minha vida através de Jesus Cristo, da cruz de Cristo, é uma demonstração na minha vida de quanto Deus nos ama, como é justo esse nosso Deus e o que o seu reino é baseado no amor.
Portanto, essa compreensão ela é muito importante, de que Exatamente. Deus, mostrando que seu governo ele é baseado na justiça, no amor, ele permitiu, não destruiu a Lúcifer, permitiu que ele viesse aqui e a verdadeira natureza do caráter de Lúcifer está se revelando aqui nessa terra através dos seus atos, através do mal e da mesma forma Deus mostrando aos anjos não caídos e a todo o universo e a nós que o seu reino é baseado no amor e na justiça e teve o ápice da declaração de amor e da justiça de Deus na cruz de Jesus Cristo. Porque foi uma coisa incrível, né? A resposta de Deus ao universo, quando ele disse assim, vamos deixá-los livres, eles não têm condições de morar mais aqui, mas a minha resposta de amor vai ser enviar alguém da Trindade para dar a vida de novo. Só quem tinha vida em si mesmo, né, pastor Adailson, poderia dar vida novamente, comprar novamente a humanidade. Pastor, o plano da redenção, tenho certeza, foi a coisa mais impensável em todas as órtices do inferno. Porque tinham certeza absoluta que Adão e Eva pecando, e escolhendo seguir já o vilão, que já teve a liberdade lá, a história ia acabar para a humanidade. Mas nunca, na mente mais imaginativa do mal, poderia pensar que Deus diria, eles pecaram, mas quem morre sou eu. E eu creio que até a crucifixão, nós temos muitos livros e pessoas que nos apontam exatamente que até a crucifixão, a dúvida, como o pastor comentou, do universo seria a mesma. Por quê? O mal não pode ser uma alternativa boa? Mas quando Jesus disse está consumado, essa frase arranca arrepios de todo o universo, porque ali houve um silêncio universal, percebendo, esse é o mal e esse é o bem. Foi só lá que se revelou realmente a gravidade do mal e a bondade espetacular do amor de Deus. Né? Uma vez eu li a história do pastor Richards, que era foi ex-orador da Voz da Profecia, o programa americano. Ele contando quando criança era muito elevado, ele roubava maçãs do vizinho. E a mãe falou, se você continuar fazendo isso, você vai apanhar com essa varinha aqui. Mas ele continuou, criança não tem essa condição de mensurar o perigo, né? E a mãe o pegou e foi dar as varadinhas nele, ele começou a chorar e se ajoelhou nos pés da mãe, pedindo por clemência. A mãe falou, não, eu prometi que ia dar o castigo vai ser dado. Deu a varinha nas mãos dele, virou as costas e pediu para que ele batesse na mãe, que a mãe ia apanhar no lugar dele. E disse que aquela foi a maior aula de teologia que ele pôde aprender pelo resto da vida. Acabou. Que alguém poderia apanhar no lugar dele, né? Ele não teve coragem, mas ele entendeu o que Jesus fez. Essa compreensão é o que nos traz a paixão por Jesus, pastor Toninho? Exatamente, pastor. O nosso manual de estudos vai falar da arma de Deus, né? Que arma que Deus tem em suas mãos? A cruz. A cruz foi um instrumento usado por Deus. Quando a cruz foi erguida, o universo contemplou o verdadeiro, genuíno caráter de Deus. Um Deus justo, um Deus que salva. Então, as oportunidades foram concedidas a Satanás com toda certeza, mas ele as rejeitou. E Deus, ao estabelecer a cruz, ao dar essa compreensão de que a consequência deveria acontecer comigo pelo meu pecado, eu deveria morrer, porque o que a Bíblia diz, que o salário do pecado é a morte, Deus, através do seu Filho, ele ofereceu o meio de resgate, de restauração, de salvação. É a arma de Deus para restaurar a harmonia do universo. Então, essa compreensão precisa, completa, de que nós temos que genuinamente aceitar a morte de Jesus Cristo como a morte pelo meu pecado, é a garantia da restauração da harmonia do universo. O que Jesus vai fazer quando ele voltar nesta terra e quando Satanás for destruído para sempre, o mal for destruído para sempre, é a restauração dessa harmonia do bem, do desejo que Deus tem de nos encontrar com Ele. Amém por isso, né? Louvado seja Deus, você que está acompanhando o programa, com certeza está crescendo nos seus conhecimentos e na sua emoção e paixão por Jesus também. Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos com o terceiro e o último bloco. Então não saia daí, porque nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Você já sabe, estamos estudando sobre o grande conflito entre o bem e o mal com os nossos amigos aqui, os pastores Antônio Tostes e Odailson Fonseca. Bom, meus amigos, nesse último bloco,
vamos explorar um pouquinho mais sobre essa questão. Nós já vimos a arma de Deus, que é a cruz, e agora vamos falar um pouquinho sobre a batalha de Satanás. Pastor Dailson, como entender essa questão da batalha de Satanás? Pastor, hoje em todos os elementos que nós temos de vida, a gente percebe Satanás tentando aumentar o seu grupo de seguidores. Então, o que você entende? Satanás hoje está desesperado, ele sabe que perdeu, ele já sabe que foi consumado e quando Cristo morreu, naturalmente, o mal estava revelado. Então, hoje, a batalha de Satanás, quando você percebe a vontade que ele tem de pegar cada vez mais pessoas e seduzir cada vez mais seguidores, é onde reside a tentação que a gente vive hoje. Então, você percebe que o que nós fazemos hoje, nós fazemos parte hoje central de um derrotado desesperado em levar mais gente para a derrota com ele. E todas as decisões que a gente toma são permeadas por essa vontade tentadora do inimigo nos seduzir para o mal. E é quando você vê quantas coisas acontecem por aí, que a televisão mostra, que os jornais revelam, o ser humano buscando uma saída e sentindo que tem alguma coisa muito errada acontecendo nesse campo de batalha, que é invisível quando é entre Satanás e Deus, mas se torna visível nas consequências perante toda a humanidade que vive as cicatrizes do pecado. Pois não, pastor Toninho. Pastor, nós mencionamos aqui que os personagens principais dessa história, Cristo e Satanás. E é claro, lógico, que a grande batalha de Satanás foi exatamente para destruir a obra de Jesus Cristo. Então, a Bíblia descreve como Satanás tentou destruir Jesus desde o nascimento, né? Quando, através de Herodes, um instrumento usado por Satanás, que ele matasse as crianças de 2 anos para baixo, ele não queria ter a sua autoridade, né, questionada, que viesse alguém para ocupar o trono que ele ocupava. Depois nós vemos no ministério de Jesus Cristo a tentação do deserto, um momento difícil, onde Jesus estava se preparando espiritualmente para iniciar o seu ministério, e lá estava Satanás o tentando. Jesus venceu. Vemos as perseguições durante o seu ministério, e o momento para mim mais terrível, talvez, que Jesus tenha sofrido mais, foi antes da cruz. Quando Satanás, através da ignomínia, da humilhação, dos açoites, do sofrimento físico, da dor, Satanás tentou destruir a obra de restauração em Cristo. Então, o grande objetivo de Satanás era esse. Era esse. E ele matar não parou. Jesus, fazê-lo desistir. E ele não parou. Por que Jesus sofreu tanto? Porque houvesse Jesus falhado em sua humanidade, houvesse Jesus amenizado a sua dor, houvesse, eu diria assim, uma noda, por menor que fosse, escura na humanidade de Cristo, a humanidade estaria perdida. Mas Jesus venceu. Ele fez de tudo para que Jesus evitasse a dor e o sofrimento, para que a sua humanidade fosse comprometida. Jesus morreu como homem. E depois da morte de Cristo, Satanás ainda tentou, né, destruir a ressurreição, que é o penhor da salvação. E o que ele fez? Mais uma vez usou instrumentalidades humanas. Vamos montar guarda lá para que os discípulos não roubem o seu corpo e não venham dizer que ele tenha ressuscitado. Então, Satanás tentou de todas as formas destruir a Jesus, o plano da salvação na pessoa de Cristo. Mas Jesus venceu. Amém. A nossa salvação está garantia. A vitória no grande conflito entre o bem e o mal está garantia. A batalha com Satanás foi vencida por Jesus. O que eu preciso fazer é aceitar a vitória de Cristo como sendo a minha vitória. Aliás, desde o Velho Testamento, não é, pastor? Assim que o pecado entrou no mundo, Deus agiu rapidamente para criar um sistema que fizesse o ser humano se lembrar de que Jesus viria, que era a manutenção daquela promessa do Messias futuro. Satanás também tentou destruir todo esse processo que apontava para Jesus desde o Velho Testamento. O nosso manual apresenta como Deus sempre teve seus mecanismos até visíveis de nos lembrar. Existe um Salvador, o desencontro gerará um reencontro. Por isso que lá no Jardim do Éden, quando um cordeirinho foi morto, imagine para Adão e Eva verem o sangue escorrendo, aquilo ali foi muito chocante. Apontava, para o que o pastor comentou muito bem, haverá um momento de espera desse Salvador. Então você percebe o sacrifício, daí você vê no povo de Israel o santuário é uma coisa fascinante, o santuário apontava em todos os momentos. Houve um desencontro, mas haverá um reencontro. Cada peça. E você cômodo, vê na história do povo de Israel, você vê no período sacrificial, onde você via ali os cordeirinhos sendo mortos, sempre Satanás tentando fazer uma contrafação. Jesus chega e vê um templo onde o que era sagrado e puro se transformou num mercado de gente querendo ganhar dinheiro em cima daquilo. Verdade. Jesus morre, ressuscita. De lá para cá, não tem mais o sacrifício do cordeirinho, o sacrifício de Deus aconteceu. E aí você vê a vingança agora de Satanás sobre a igreja. A igreja começa com toda a sua liturgia, sua adoração pura, e logo Satanás começa a mudar as leis, começa a mudar a forma de adoração, começa a tentar neutralizar
esses momentos físicos de lembrança que Deus sempre nos deixou para perceber que o desencontro gerará um reencontro. Hoje, a Igreja de Deus, o povo que aguarda a volta de Jesus, que a TV Novo Tempo tanto tenta apresentar pela Palavra de Deus, não é o nome de uma igreja, é um povo agarrado à Palavra de Deus. Exatamente, também Bíblia, sofre, né, essas represálias de Satanás, que desde o Éden com o Cordeirinho até o povo remanescente dos últimos tempos, viverá essa perseguição de um Satanás que é invisível aos olhos, mas que é visível pelo sofrimento que ele emplaca em todos aqueles que seguem a Deus. Talvez seja por isso que Paulo tenha dito ali em Romanos 8, né? Somos vencedores, apesar de todos esses sofrimentos, e que nada deve nos separar do amor de Cristo, né? Quem sabe alguém que está nos assistindo agora esteja passando por um momento difícil, a família está enlutada, ou um momento de uma doença incurável, a perda de um emprego, a depressão, drogas na família, são tantas as mazelas humanas, os problemas humanos, e eu quero dizer para você, não se desanime. Deus tem um plano. Se você está sofrendo os ataques de Satanás, é porque Satanás está vendo que você é de muito valor e que ele quer fazer você desistir. Então, não desista e continue, né? Assim tem que ser a nossa experiência. Nós temos uma pergunta enviada por um telespectador, vamos assistir agora. Olá, meu nome é Alexandre e a minha pergunta é: se existe uma batalha entre o bem e o mal, como vou saber de que lado eu estou? Essa é uma pergunta do Alexandre. Entre o bem e o mal tem uma luta, claro. Então, como é que ele pode saber de que lado ele está, pastor Toninho? Aqui, olha, aqui na Palavra de Deus, Alexandre e caro telespectador, você vai saber de que lado você está. Então, a Palavra de Deus, ela revela a origem do grande conflito, o desenrolar do grande conflito. Ela fala do fim desse grande conflito, da restauração do universo, do bem, mas ela fala também de como eu devo me comportar, como deve ser o meu estilo de vida, de que maneira eu devo viver. Então, se eu quero saber exatamente de que lado eu estou nessa história, basta estudar a Palavra de Deus e ver os desejos que Deus tem para a minha vida, como eu devo viver. E certamente, o que eu vou encontrar na Palavra de Deus? Que aquele que está do lado do bem, ele vive em harmonia, ele respeita o seu próximo, ele pratica obras de amor, ele ama a sua família, ele respeita o seu cônjuge, ele é fiel ao seu cônjuge, ele é temente a Deus, ele ora ao Senhor, ele estuda a Bíblia, ele vive o amor a Jesus Cristo e vive por amor de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, se existe um conflito entre dois personagens principais, que é Cristo e Satanás, eu preciso viver do lado do bem, que é Jesus Cristo. E o que é Jesus Cristo? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu vivi para deixar-vos o exemplo. Então, o padrão de comportamento, da maneira que eu devo viver para declarar se eu estou do lado do bem, é saber o que Jesus Cristo ele deseja para a minha vida. E nós só encontramos isso na Palavra de Deus. Agora, é muito interessante isso, né? Por exemplo, como cristão, e que conselho a gente poderia dar para alguém que ainda não sabe como se colocar diante de Deus e que deseja fortalecer o seu poder de decisão, né? O que eu posso fazer no meu dia a dia para fortalecer o meu livre-arbítrio, o meu poder de decisão, pastor Dailson? Pastor, a convivência resulta na transformação. Eu digo ao telespectador, se você quer se tornar cada vez mais próximo de Deus, se coloque ao alcance de Deus. E Deus nos deu maneiras infalíveis de sentir a presença de Deus na vida. Pela contemplação sereis transformados. Né? Oração e palavra de Deus. Não tem como hoje você que ora, você que estuda a palavra de Deus, se tornar igual a todo mundo. Deus nos falou, olha, sejam sal da terra, não farinha do mesmo saco. Então vocês entendam de uma vez por todas que o meu povo ele é diferente. E quando você convive comigo, naturalmente nesse grande conflito, você percebe a diferença de quem é o exército do bem e quem é a mesmice da rotina de um mundo cinza do mal. Então eu digo a você que quer estar mais perto de Deus, primeiro, coloca Deus na vida. E Deus não existe a menor retaliação divina para qualquer passado que você tenha. Porque eu repito, nós estamos estudando um desencontro que nos aponta para um reencontro. E a lição, esse manual, ele nos mostra muito claro que a lição de tudo isso que nós estamos vendo aqui é realmente esse mal que existe,
mas que foi vencido. E isso nos dá paz, nos dá esperança, nos dá essa plenitude de espírito que o pastor bem explicou, que se traduz no comportamento de um cristão que se sente perdoado e salvo. Amém, por isso. Pois não, pastor. Pastor, eu acho interessante acrescentar algo que seja um estímulo para os telespectadores continuarem o estudo desse tema do grande conflito. No capítulo 12 do livro do Apocalipse, ele apresenta como esse conflito iniciou no céu, como ele se desenrolou aqui nesta terra. No capítulo 13 fala das grandes forças de Satanás para destruir os filhos de Deus. Mas no capítulo 14 mostra a vitória dos remidos, daqueles que escolheram estar ao lado de Cristo. Mas tem um apelo também. Fala ali que Deus faz um convite para que a gente escolha estar ao lado dele, deixar este mundo, deixar a Babilônia e servir ao Deus que criou os céus, a terra e o mar, a adorar esse Deus e a servir esse Deus. Portanto, o grande conflito vai terminar, mas eu ainda preciso fazer a minha escolha. Se é que alguém não fez a sua decisão, ela precisa ser feita hoje. E ao final de tudo, restará um grupo fiel, não é, pastor Daílson? Às vezes a gente olha para o mundo tão mal e fala assim, será que vai ter alguém terminando ao lado de Deus, colocando sua vontade, porque o mundo está tão mal, tão maduro na maldade, mas haverá um grande grupo de pessoas, um número de pessoas muito grande, aliás, que estará que tomou decisão ao lado de Jesus. Né? Pastor, sem dúvida, e esse grupo estará debaixo de um DNA muito especial, que inclusive nessa temporada nós estamos estudando o DNA desse povo diferenciado, que não é o nome de uma igreja, não é uma nomenclatura, é um povo diferenciado que diz, não importa se cai céus ou terra, palavra de Deus em primeiro lugar. É a palavra de Deus que me norteia a convivência com esse Deus. Então, até os últimos milésimos da história desse conflito, sempre, desde o Jardim do Éden, até os últimos segundos antes da volta de Jesus, Deus sempre terá um povo distinto por uma característica clara de estar com Cristo, conversar com Deus e conhecer a vontade de Deus através da palavra de Deus. E essa, inclusive, é a razão da própria TV Novo Tempo existir. É verdade. Nós sempre estamos aqui para apresentar, não o nome de uma igreja, mas um povo que segue uma palavra de Deus, que não tem medo de folhear este livro e dizer, aqui a gente encontra o desencontro, mas sabe o meio pelo qual a gente chega no reencontro. Amém por isso. Meus amigos, nosso tempo acabou e eu gostaria que vocês deixassem aqui uma mensagem rápida para os nossos telespectadores para podermos fechar o programa. Vamos começar com o pastor Toninho. Eu quero dizer a você, meu querido amigo, de que existe uma esperança muito grande para a sua vida. Eu digo isso porque talvez você pense assim, se Deus existe, por que Deus permite que eu sofra, que eu tenha perdas? Deus tem uma vitória garantida para você na pessoa de Jesus Cristo, de que você vai viver a eternidade ao lado de Deus. Deus tem um lugar especial aguardando você lá no reino celestial para você viver ao lado dos seus queridos. Confie nas promessas da palavra de Deus, confie na promessa da salvação em Cristo. Eu quero ter a alegria de estar ao teu lado lá no céu e viver a eternidade contigo. Pastor Toninho, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Lições da Bíblia. Deus abençoe o seu ministério e a sua liderança junto à Rede Novo Tempo de Comunicação. Obrigado, pastor. Pastor Daílson, sua mensagem final também. Pastor, minha mensagem vem da palavra de Deus, João capítulo 16, versículo 33, diz claramente para você, telespectador, essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Estamos começando uma temporada onde você verá esse mal tentando prejudicar o bem, mas nunca esqueça, o rugido do leão jamais será mais forte do que as correntes que o prendem. Nós estamos numa batalha já encerrada. O bem já venceu o mal. E a gente está aqui nessa ansiedade, inclusive usando dos próprios meios de comunicação, como a TV Novo Tempo, para encurtar esse momento do reencontro, já prometido, já garantido e concluído lá na cruz de Cristo, que nos aponta para uma vida eterna com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e como o pastor Toninho também, nós esperamos você lá no céu. Pastor Daílson, obrigado pela sua participação. Deus abençoe o seu ministério, o seu trabalho junto à TV Novo Tempo. Pastor. Eu quero agradecer a você também pela sua audiência sempre aqui junto ao programa Lições da Bíblia da sua TV Novo Tempo. Vamos terminar com uma oração? Pai de amor e bondade, louvamos o teu nome, porque nos destes armas maravilhosas para sermos vitoriosos neste conflito. Esteja conosco, Pai querido, em cada momento de nossa vida para termos a certeza desta vitória.
Em nome de Jesus. Amém.